a gente já vai começar falando sobre os 100 dias de governo Lula. Sem picanha, sem cerveja, sem aumento decente do salário mínimo, sem respeito pela Polícia Federal, sem empregos e sem vergonha na cara. Violência em escolas. Como resolver esse problema? MST voltando a todo vapor com as invasões no campo. Linguagem neutra, estão querendo empurrar a todo custo nas escolas e a gente tá com muitos convidados hoje e convidados de peso. Já vou começar apresentando o José Américo. José Américo, seja muito bem-vindo, ex-deputado estadual pelo PT. Aqui também a gente tem Beth Safir, empresária, seja muito bem-vinda. Raquel Galinatti, delegada e diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. E aqui, João Carlos Martins, ele que é doutor em educação, seja muito bem-vindo também. E ó, já vou começar perguntando, Zé, você deve ter ficado louco com a minha abertura. Deve ter falado, pô, calma, Thiago, calma. E aqui eu vou sentar daqui a pouquinho, mas eu queria te perguntar, tem como a gente defender o começo do governo Lula voltando a ter alguns erros já cometidos no passado? Não, eu acho, claro que tem. Tem como defender, até porque eu acho que o governo... a última pesquisa do... Seu microfone tá com você aí? Tá, né? Bom, você... Não, tá aqui, ó. Tá aqui, Zé, ó. Opa, valeu. Já tá ligado, é só falar. Ligado. Desculpe. Bom, eu acho que tem todas as formas de defender o governo Lula. O governo Lula começou muito bem, né? Evidentemente você está numa situação econômica difícil, né? No mundo, no país. Você tem um Banco Central que foi nomeado pelo Paulo Guedes, que insiste em manter a taxa de juros muito alta. E isso pode levar a uma situação econômica muito difícil nos próximos meses, viu? O varejo, por exemplo, no Brasil... Quando eu te falo varejo, Casas Bahia, Americanas, Ponto Frio, etc., estão numa situação muito difícil, né? Porque não consegue fazer a rolagem dos juros, né, dos seus empréstimos. Então, numa taxa de juros como nós estamos hoje, é muito difícil sair, né? É muito difícil sair, uma saída econômica. Mas acho que mesmo assim o governo Lula está conseguindo, né? O Haddad está propondo uma reforma administrativa uma reforma tributária que vai economizar bastante, né? Vai cortar privilégios, que eu acho que só o PT pode fazer isso, só o PT. Por quê? Só porque os outros têm uma relação muito próxima com o empresariado, então não consegue cortar subsídio, não consegue cortar certos privilégios que os empresários têm, né? Em privilégios tributários. Então quem pode enfrentar é só o PT, não existe outra possibilidade, né? O PT enfrenta porque já tem uma posição independente em relação aos empresários. Então, nós podemos, digamos, equilibrar o déficit público. Acho que este ano nós vamos terminar com, né, como diz o ministro Haddad, nós vamos terminar com o equilíbrio fiscal. E no ano de 2024 nós vamos começar a ter superávit. Isso é uma grande conquista num país que, enfim, que teve 4 anos de estouro na previsão, estouro dos gastos de 200 bilhões. Vocês sabiam que todos os 4 anos do Bolsonaro foi 200 bilhões por cada ano de estouro na meta fiscal. Ou seja, gastou mais do que devia. Bom, não vou nem discutir o que é isso, mas de qualquer forma foi uma pegada pesada. O governo Lula assume pedindo para gastar 200 bilhões a mais, porque precisava disso, né? Por conta do auxílio emergencial, né? Transformado em Bolsa Família, etc. Então você tem assim digamos assim, uma situação fiscal muito preocupante. E, no entanto, mesmo assim, o ministro Haddad se compromete a zerar o equilíbrio fiscal o mais rápido possível, e isso vai dar condição da gente terminar o ano numa situação econômica não excelente, uma situação econômica moderadamente boa. A pesquisa do Datafolha, vocês viram, o Lula tem uma aprovação
considerável para quem está começando. Ah, mas também acreditar no Datafolha hoje em dia é complicado, hein? Eu acredito. Eu não acredito nada. Deputado, o senhor que é um deputado sério, eu acho que é extremamente importante que a gente puxe também a orelha de algumas falas em que parece que o Lula, ele não percebe que ele saiu do palanque. Hoje ele governa para todo o Brasil. E quando houve ali as notícias de que a Polícia Federal tinha, através de um trabalho muito técnico, muito profissional, identificado focos de pessoas que eram alvo de atentados, a resposta do Lula não foi uma resposta de chefe de Estado, falando que deveria ser a armação do Moro, até porque ele coloca em xeque o próprio ministro da Justiça e, inclusive, uma instituição toda de Estado, como se tivesse sujeita a ingerências e manipulações e instrumentos de perseguições, ou pior, se fosse como se fosse marionetes na mão de pessoas. Então, aquilo, eu acho que quem está próximo ao Lula tem que realmente acertar alguns ponteiros, porque agora é governar para o Brasil. Não estar em palanque desta forma. Esta forma atinge principalmente os policiais. Eu, como delegada de polícia, eu não gostei dessa fala. Você, como delegada de polícia, nossa, você sabe muito bem. Tanto com você. Eu concordo mesmo com você. Você, como delegada de polícia, você sabe que quando você vai investigar um crime, você tem que ter motivação. Qual é a motivação contra o Moro? Ali as investigações estão muito claras, que inclusive até o Alckmin estava figurando como alvo. Não era só o Moro, não. Eram várias autoridades. Doutor Lincoln, com certeza. Ministério Público instrumentalizou o conjunto probatório. Eu não estou lá na presidência das investigações, deputado, mas ali a gente deixou, tá muito claro que alguns alvos estão ali, inequívocos, até por isso que houve a notícia da situação. Então, o que eu acho? Eu acho que um estadista, na minha opinião, claro, um estadista ele não tem devia ter entrado nesse debate. Não. Isso é coisa de polícia. Exatamente. Eu acho que o estadista ele tem que se manter num patamar acima. De polícia, não num patamar, num patamar de polos e peleja política. Ele está acima. Ele tem que governar o Brasil. Eu, Raquel, acompanho muito a situação da criminalidade durante muito tempo. A gente se conhece há muitos anos. Então, e eu tenho maior respeito pelo deputado, porque sempre está defendendo a segurança pública, os servidores públicos. Você é uma pessoa também extremamente técnica, né? Viu, Beth? É extremamente técnica, conhece muito. Com certeza. Uma coisa que a gente tem... Agora, eu posso entrar. Quer dizer, o presidente Lula acho que não devia entrar, concordo com você. Mas eu posso entrar. Então, falta uma coisa ali. Quer dizer, em primeiro lugar, o Moro entrou nessa lista praticamente esse ano. Foi a partir de uma delação premiada que a gente não sabe quem fez a delação. Ela continua confidencial. Uma delação, para ela valer, ela tem que ser certificada por um juiz, não é isso? Essa delação que incluiu o Moro nessa lista, ela não foi, até porque ela é confidencial. Né? Não, a delação ela pode ser na fase pré-processual do inquérito policial, ela pode também ser na fase... Mas o problema é a ironia, né, Zé? É a ironia com a qual ele tratou um assunto tão sério. Perfeito. Que é um plano para matar autoridades públicas. Esse é o caso de polícia que a gente tem que ver. O PCC realmente tem uma lista. O doutor Lincoln, que é um promotor aqui de São Paulo, que bravamente enfrenta, junto com a polícia paulista, enfrenta o PCC. Eu acho que isso aí é uma coisa muito meritória. Aliás, tem alguns policiais na lista, certo? Agora, o problema do Moro, que levantou dúvida, Raquel, só vou dizer para você, para o telespectador também entender por que de tudo. Não estou defendendo que o Lula tivesse participado disso. Acho que isso é coisa nossa e da polícia, né? É o seguinte, não tem motivação. Disseram que foi o Moro que transferiu o Marcola daqui, não foi. Quem transferiu foi Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, Polícia de São Paulo, Dr. Lincoln, Ministério Público e um juiz de São Paulo que autorizou a transferência, ou seja, não teve participação do ministro da Justiça. A questão de proibição de visitas íntimas, foi o Dr. Torquato Jardim que em 2017 proibiu isso. Quer dizer, não tem motivação sobre o Moro, então por isso que ficou desse jeito. Você sabe que o processo, inclusive, está numa situação difícil, porque o Ministério Público mandou arquivar, Beth. Ô Zé, mandou arquivar.